a informação que hoje, segunda-feira, o Irã acabou confirmando em comunicado a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária. O ministro da Defesa de Israel, ele declarou na semana passada, no dia 26 de março, que o comandante havia sido morto junto de outros alto-oficiais do comando naval iraniano. Após essa confirmação, o que podemos esperar dessas negociações do Irã entre os Estados Unidos, Israel e Irã para a liberação do Estreito de Hormuz? Ficou mais complicado agora fazer a liberação e eu queria só trazer mais um adendo das informações, porque a gente teve então neste final de semana, que o Paquistão ele confirmou que o Irã vai permitir a passagem de 20 petroleiros pelo Estreito de Hormuz já nesses próximos dias. Essa confirmação da morte desse líder que comandava ali, parte de Hormuz, e também com essa informação do Paquistão, a gente pode esperar que exista uma liberação do Estreito de Hormuz de fato, ou isso deve acontecer de forma escalonada? Ou nem deve acontecer? Eu acredito que não. Se eu tiver que responder, eu diria que não, porque hoje a grande vantagem que o Irã tem em relação aos Estados Unidos é justamente a capacidade que ele tem de apertar em toda a economia global. Porque militarmente, para bater de frente com os Estados Unidos e Israel, o Irã ele perde, ele não tem poder militar para isso. Então o que ele faz? Aperta o Estreito de Hormuz e faz os Estados Unidos, que por ser até então uma democracia, estão muito mais vulneráveis à pressão popular do que o próprio regime iraniano, que é um regime autoritário. Então, eles tentam fazer isso para pressionar. O Paquistão, de fato, ele se coloca como mediador. O Irã, ele tem dado a entender que aqueles países que não são hostis ao seu regime ou que não são alinhados aos seus rivais, eles podem passar. Tanto é que os números mostram que o Irã, desde que toda essa guerra começou, ele está vendendo mais petróleo do que estava antes. Então, algo que o Trump conseguiu fazer na prática foi, inclusive, aumentar o dinheiro que está entrando no bolso da Guarda Revolucionária Islâmica, que hoje ocupa o poder no país. Por quê? Porque se, por um lado, o petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes não está podendo passar por ali, por outro lado, o petróleo iraniano continua. Então, de fato, existe essa movimentação do Paquistão que se coloca como mediador. Ele tem o interesse em se projetar internacionalmente com base nessa posição. Ele consegue dialogar tanto com o Irã quanto com os Estados Unidos, mas vale a gente ressaltar também que o Paquistão ele é um país que tem um tratado de defesa com a Arábia Saudita. E hoje a Arábia Saudita está sendo um alvo constante dos iranianos. Portanto, existe um risco ainda maior dessa guerra escalonar ainda mais caso a Arábia Saudita decida pedir ajuda para o Paquistão com quem tem um acordo. Ou seja, o Paquistão, que está como mediador, corre o risco de ser arrastado e ter que lutar nessa guerra também. Só estou falando isso para a gente entender a complexidade de tudo isso que está acontecendo. Então, eu diria que não vejo que existe uma possibilidade de abertura do Estreito de Hormuz, pelo menos no curto prazo. Urian, só aproveitando para a gente poder finalizar,